A convite da Sony, eu estive em uma sessão exclusiva no IMAX para assistir a versão restaurada e remixada do mítico filme do Pink Floyd, o Live at Pompeii. E neste vídeo eu vou contar minha opinião a respeito dessa experiência. Presta atenção. Eu tenho uma dica espetacular para você, meu amigo e minha amiga, que são os novos lançamentos da WA Sport, umas camisas de futebol de artistas incríveis. Por exemplo, essa aqui que eu estou usando no Motorhead, mas eu quero mostrar para vocês essa espetacular aqui agora, ó. A camisa de futebol do Ozzy Osbourne. Olha que demais, meu. Né? Inclusive numerada, né? Anos 80. É claro que essa camiseta aqui, ela faz uma menção ao famoso álbum do Ozzy, o Speak of the Devil, né? Olha que demais isso aqui, cara. Uma camiseta linda, feita com um tecido de primeiríssima qualidade, super confortável. É demais. E você, obviamente, que aqui no canal, você tem privilégios. Basta você clicar aqui embaixo no link correspondente e na hora de adquirir essa camiseta do Ozzy aqui, ou qualquer outra desses novos lançamentos, né, que eu vou mostrar para você. Essa aqui, por exemplo, é outro lançamento, ó, do Motorhead, é incrível. Você colocar o cupom de desconto Regis Tadeu Indica, que já é tradicional, né? Regis Tadeu Indica, tudo junto, você vai adquirir essas camisetas com um preço que você não vai encontrar em lugar nenhum da internet, tá? Ó, que demais, né? Fala a verdade. Pois é, então não vacila. Meu amigo e minha amiga, para muita gente, né, principalmente para quem viveu intensamente a chamada época do desbunde ali na primeira metade dos anos 70, esse filme é a ressurreição de um mito. Só que para mim, eu que tinha 12 anos de idade em 1972, essa nova versão cinematográfica do filme lendário, né? É sim uma obra-prima de uma determinada época que musicalmente foi importantíssima e que agora foi restaurada de um modo sublime. Na verdade, se existe algo que pode ser chamado de sagrado na história do rock, esse filme, Pink Floyd, Live at Pompeii, é, sem sombra de dúvida, um desses artefatos, vamos dizer assim, intocáveis. Esse filme foi lançado originalmente em 1972, cara, dirigido de uma maneira visionária pelo Adrian Maben, né? E esse filme-concerto, ele capturou o Pink Floyd num momento de transição alquímica musical, né? Alquímica em termos sonoros, pouco antes do tsunami cultural que seria o Dark Side of the Moon, de 1973, né? Aliás, inclusive, assisti nesse filme a banda trabalhando nos esboços de algumas canções desse disco no Abbey Road, né? Famoso estúdio Abbey Road. Sempre foram momentos deliciosos para quem viu esse filme na época, e eu mesmo, por exemplo, só consegui assistir esse filme no cinema alguns anos depois, só que ainda nos anos 70. E agora, em 2025, né, com essa restauração meticulosa em 4K, a partir da descoberta dos negativos originais do filme e também de uma remixagem de áudio soberba, feita pelo Steven Wilson, aquele mesmo do Porcupine Tree, esse filme é uma obra-prima na vida de qualquer roqueiro que se preze, e esse filme ganhou uma vida nova, inclusive sendo relançado nos cinemas, e volto a dizer, vale a pena assistir no IMAX, com aquele sistema de som Dolby Atmos, que é um negócio incrível, e também esse filme vai ser lançado em CD, vinil, Blu-ray e o escambau. Agora, como eu sempre faço e gosto de fazer, eu quero contextualizar isso para você e para os seus filhos, né? Eu espero que, inclusive, você esteja assistindo a este vídeo aqui junto com eles aí. Por quê? Porque, para você entender o contexto desse Live at Pompeii,
Entender esse conceito vale como se você estivesse decifrando um pergaminho antigo, vamos dizer assim. Em outubro de 1971, o Pink Floyd não era ainda aquela máquina de vender milhões de discos, que inclusive se tornaria 2 anos depois com o Dark Side of the Moon. Depois da saída do Syd Barrett, a banda, que era o David Gilmour, o Roger Waters, o Richard Wright e o Nick Mason, a banda toda estava numa fase experimental, transitando daquele psicodelismo lisérgico para um rock progressivo que iria definir o próprio estilo. E o auge, para mim, é esse disco aqui, ó, o Meddle, de 1971, cara. Inclusive nessa capa texturizada, linda, maravilhosa. Esse disco é muito subestimado e já nesse disco o Pink Floyd apontava para um som mais estruturado, com umas faixas como a longa espetacular Echoes, né? Mostrando inclusive uma ambição de criar suítes sonoras que eram ao mesmo tempo introspectivas e cósmicas. É exatamente, é esse disco. Sim, eu sei que agora você ainda está com a pergunta na cabeça, tudo bem, ok? Mas o que é que levou a banda a tocar num anfiteatro romano em ruínas, sem uma alma na plateia? Calma, já vou explicar. Essa ideia nasceu da mente do diretor, do cineasta Adrian Meiber, né, que era um fã, confesso, do Pink Floyd, e que durante as férias dele em Nápoles, ele visitou as ruínas de Pompeia e lá ele perdeu o passaporte dele ali no anfiteatro, né? E aí, nessa procura, ele percebeu, cara, que a acústica do lugar era um negócio incrível. E ele visualizou uma possibilidade totalmente revolucionária, que era gravar uma banda como o Pink Floyd naquele cenário desolado, sem público, apenas com a banda, os instrumentos e aquela aura fantasmagórica de uma cidade que tinha sido destruída pelo vulcão Vesúvio em 79 depois de Cristo. E aí o que acontece? Era uma proposta totalmente maluca, né? Quase uma heresia para a época. Por que isso? Porque enquanto documentários musicais como Woodstock e o Gimme Shelter, né, dos Stones, eles celebravam multidões ali, vibrantes durante o show, o Mayben, ele queria exatamente o oposto. Ele queria o silêncio, a introspecção, ele queria um diálogo entre a música e as ruínas, cara. E o Pink Floyd, com aquela estética sonora viajandona e cerebral, era a escolha perfeita para isso. Só que o que acontece? Que a logística daquela época foi um pesadelo, porque o anfiteatro ele não tinha energia elétrica, e a solução inicial, que era colocar um cabo ligado a uma igreja próxima ali, não deu conta. Então eles tiveram que usar um gerador a diesel, tiveram que alugar um gerador a diesel, e ainda assim a gravação entre 4 e 7 de outubro de 71 teve um monte de problemas. Para você ter uma ideia, algumas cenas foram finalizadas depois em um estúdio lá em Paris. E o que dá para notar quando você assiste no filme, por exemplo, na barba do Richard Wright, né, do tecladista, que ele estava de barba em Pompeia e já tinha tirado a barba das filmagens ali em Paris, cara. Então, assim, apesar desses perrengues, o resultado foi um filme de 60 minutos, que agora foi expandido para 90 minutos nessa nova versão, que realmente capturou o Pink Floyd, cara, numa essência pura, sabe? Assim, 4 músicos em comunhão com a sua própria arte, sem a distração de uma plateia, num cenário que parecia tirado de um daqueles sonhos que as pessoas têm quando tá com febre, sabe? O filme, ele celebrava o vazio, celebrava a introspecção na busca pela arte pura. E o cenário de Pompeia evocava tanto a grandeza quanto a fragilidade da humanidade, cara. Porque isso tudo combinava exatamente, perfeitamente, com a música do Pink Floyd. E como era a música do Pink Floyd? Ela era cerebral, ela era exploratória, ela era quase arqueológica nessa busca por significados profundos. Então tudo isso foi mantido nessa nova versão. O Live at Pompeii, ele foi um marco cultural para a minha geração.
tá? Ele solidificou o Pink Floyd como uma entidade mítica, mesmo antes do Dark Side of the Moon, e o impacto desse filme foi imediato, porque tanto os fãs quanto os críticos, cara, ficaram hipnotizados pela ousadia desse filme, que era uma experiência audiovisual muito além do que simplesmente mostrar uma banda tocando rock. As imagens do anfiteatro, que foram capturadas com umas luzes meio dramáticas, e as performances das canções, como a própria Echoes, maravilhosa, a Saucer Full of Secrets, que agora está no filme numa versão estendida. Tem também uma outra maravilha, que é sinistra, uma maravilha sinistra, que é Careful with Aches Eugene. Tem uma viajandona, Set the Controls for the Heart of the Sun. Tem um blues muito divertido, acústico, chamado Mademoiselle Mobs, que é cantado por uma cadela que batiza o tema. Assiste para você entender o que eu estou falando. E tem, obviamente, a clássica One of These Days. E todo esse repertório mostrava uma banda de intelectuais descolados, cara, que sintetizavam a ideia de que o rock ele podia ser energético, mas ele podia ser filosófico ao mesmo tempo, cara. E a ausência da plateia reforçou a ideia de que o Pink Floyd não precisava de uma validação externa. Eles criavam para si mesmos e, evidentemente, para a eternidade. Agora, eu vou te contar o que é que faz dessa nova versão do filme uma experiência que tem que ser reverenciada. A restauração visual, liderada por uma profissional chamada Lana Topham, é nada menos que um milagre técnico. Porque o negativo original de 35mm foi encontrado em 5 latas com os rótulos meio esquisitos nos arquivos do Pink Floyd. E tudo isso foi restaurado à mão, fotograma por fotograma. Ou seja, foi um trabalho absurdo. E cada quadro do filme foi digitalizado em 4K, com umas técnicas avançadas que preservaram inclusive a integridade dessas imagens captadas ali em 1971. As cores foram realçadas, mas assim, sem exageros, mantendo inclusive a aparência natural e vívida, vamos dizer assim, do filme, cara. A granulação, ela foi ajustada de uma maneira muito minuciosa, cara, e isso garantiu que uma nitidez que faz, por exemplo, o anfiteatro de Pompeia parece que foi filmado ontem. E as cenas diurnas, né, com aquele sol escaldante iluminando as ruínas e a própria apresentação, tem uma textura quase tátil, né, enquanto as tomadas noturnas, né, com uma iluminação dramática ali dos refletores, acabam evocando uma atmosfera de como é que eu vou dizer? Uma atmosfera de ritual pagão. É como se o próprio vulcão Vesúvio pudesse ali entrar em erupção a qualquer momento. Tamanha é a força visual que a gente tem no filme, ainda mais nessa versão, cara. Agora, se o trabalho visual é realmente de tirar o fôlego para um roqueiro velhinho assim como eu, cara, o áudio é algo que eleva essa restauração a uma espécie de Olimpo, cara. E aqui entra o Steven Wilson, que é um gênio da mixagem, que já deixou o trabalho dele incrível em remasterizações de bandas como King Crimson, Jethro Tull e muitas outras grandes nomes da música, né, nos últimos anos. Ele faz um trabalho espetacular e ele, que sempre se declarou um fã do Pink Floyd desde a infância, porque inclusive o pai dele doutrinou o Steve Wilson com o próprio Dark Side of the Moon, cara, ele assumiu essa missão de recriar o som da banda como ele era em 1971, cara, só que com a tecnologia de 2025. E aí isso resultou numa mixagem em 5.1 e Dolby Atmos, que é, sem exagero, cara, uma das experiências sonoras mais incríveis e mais imersivas já produzidas para um filme-concerto, cara. Eu comprovei isso no cinema, um negócio absurdo. E o Steven Wilson, ele não só limpou o áudio original, removendo ruídos e imperfeições, mas ele também realçou a dinâmica de cada instrumento. Então a guitarra do David Gilmour, com aqueles solos que mais parecem mensagens de uma outra galáxia, a guitarra dele ganhou uma clareza cristalina, especialmente em Echoes. E aí o órgão Hammond do Richard Wright
que sempre emanou uma aura assim, etérea, na verdade, ele soa no filme como se ele estivesse flutuando ao redor do ouvinte, cara. E a bateria do Nick Mason sempre foi muito subestimado como baterista. Ele tocando, ele revela umas texturas que se destacam na condução precisa dele, só que totalmente intuitiva e crua, com direito até, tem alguns errinhos de viradas, tem até mesmo ele consertando a levada, quando ele deixa cair a baqueta numa hora, num determinado momento da música, do filme, cara. E assim, a performance dele é simplesmente sensacional. E a performance do Nick Mason é um tapa na cara, um tapa de naturalidade orgânica na cara desses bateristas firulentos aí que ficam dependentes de metrônomo. Ai, se não tiver clique eu não vou conseguir tocar, sabe esse tipo de gente? E o baixo do Roger Waters, cara, ele parece um coração de um monstro ali. Então tá tudo muito vívido nesse sistema de som do Dolby Atmos. E como eu assisti no cinema, no IMAX, com esse Dolby Atmos, o som que envolve de uma tal maneira que eu tive sinceramente a sensação de que eu estava dentro do cenário ali do anfiteatro, cara, com os ecos ali das ruínas amplificando cada nota, cara. E o tipo de mixagem, aliás, é o tipo de mixagem que faz você fechar os olhos e você se transportar para Pompeia, sentindo o calor do sol, sentindo a vibração do ar. E como eu disse, parece que tudo foi filmado ontem, cara. Eu não tenho dúvida de que o legado do Pink Floyd, assim como as ruínas de Pompeia, vão permanecer eternos, vão permanecer desafiando o tempo e continuando a inspirar as futuras gerações, cara. E esse filme é sim um portal para um momento em que 4 músicos num anfiteatro vazio criaram algo que pulsa, que vibra e que faz todo sentido nos dias atuais. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião a respeito dessa nova versão do filme, do Live at Pompeii, que é um negócio sensacional. Você precisa assistir, você tem que levar seus filhos, procura ver no IMAX, porque as imagens e o som são espetaculares. Isso vai mudar a tua vida, vai mudar a percepção que você tem do Pink Floyd e evidentemente, vai fazer os teus filhos ficarem abobalhados e vão realmente curtir de montão, tá? Aqui nos comentários, coloca aqui a sua opinião a respeito. Você já assistiu essa nova versão? Você viu isso no IMAX, com aquele som maravilhoso? Coloca aqui as tuas opiniões a respeito do que você ouviu e assistiu, tá bom? E eu volto muito em breve com mais um vídeo aqui para vocês. Tá legal? Então um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos e até a próxima.